True Detective episódio 5, e depois de 2 excelentes episódios e mais 2 episódios bons, o nível caiu vertiginosamente. O que era meio sobrenatural, meio policial, se tornou um dramalhão apressado, também atrapalhado e muito do mal contado. Só que eu falarei sobre isso com mais calma, e antes fica o aviso de spoilers, tá? Fica então por sua conta e risco. Deixa o seu like e também se inscreva aqui no canal. Ajuda demais, acredite. Vamos lá falar sobre o episódio em si, agora com spoilers. Forçado é pouco para o 5º episódio de True Detective. Atrapalhado é menos ainda. A montagem simplesmente não consegue organizar o ir e vir dos personagens, e o roteiro, mais uma vez, não cria situações que façam o mínimo de sentido e que sintamos uma mínima de organização espacial. Parece que os personagens anteveem o que vai acontecer, então eles já vão para aquele local ali para adiantar o rolê todo, entendeu? É isso que eu sinto muitas vezes. Inclusive esse problema, né, já vem acontecendo acho que desde o 3º episódio, mais ou menos. Só que aqui é gritante. Navarro vira um ser onipresente. Ela tá no protesto, mas rapidamente sai. Ela tá na casa dos outros, mas rapidamente sai. Ela tá com a Liz, né, na delegacia, mas rapidamente sai também. Ela tá dando fim às cinzas da irmã, entra ali naquele modo loucura, devaneios, quer que seja, mas rapidamente sai e pouco comenta sobre, como se nada tivesse acontecido. Então a Navarro, ela fez assim, nesse dia, assim, acho que 2 tanques de gasolina, no mínimo. Então a verossimilhança fica muito abalada. Aquela tranquilidade que o episódio vinha trabalhando, sei lá, que os episódios, melhor dizendo, vinham trabalhando, é jogado no lixo. Se eu bato o dedo mindinho no pé, na ponta do sofá, eu passo o dia falando sobre isso. A irmã dela morreu, gente. Ela quase é abduzida por uma escuridão que chamava ela. Como que ela não tá comentando, falando sobre isso? Enfim, é como se a direção, ela pegasse bonequinhos e ficasse brincando de movê-los em um tabuleiro, sabe? Só de um canto pro outro, porque deu alguns números no dado e vai lá mover esses bonecos. As consequências ou inexistem ou vem impedindo muita tranquilidade dos espectadores, porque quando aparece é de qualquer jeito, como por exemplo a questão do Pete, né, que eu vou falar aqui mais à frente. O roteiro, ele já vem se tornando cíclico, só que aqui o problema, e eu não tenho problema com o roteiro cíclico, só que aqui é que ele se esgota. Liz e Navarro conversam mais uma vez no carro. A filha da Liz, ou a enteada da Liz, mais uma vez está metida em confusão. Navarro e Liz, mais uma vez, são colocadas em confronto. Pete e o seu pai, mais uma vez em confronto. O pai é mais uma vez revelado. Diferente dos episódios anteriores, o problema é que as mesmas situações agora não tem mais assunto. Hank revela-se mais um pouco, né? Quando o roteiro parece que vai conectar o lance do golpe online que ele recebia, vendendo como alguém facilmente enganável e maleável, apressa uma solução de desenvolvimento do Pete matando o pai. A cena é muito bagunçada. Beleza, traz coisas boas, do tipo, vamos lá, o trabalho que faz essa pessoa ter esqueletos no armário. Pete agora tá mais próximo de Liz e Navarro, ambos têm esqueletos no armário. Ele agora é o próximo atormentado, como se todo mundo naquela região, naquela vida, tivesse um grande tormento, sendo essa a terra noturna de cada um. Beleza, dá pra pensar sobre isso. Só que é tudo feito muito abruptamente. Pete, ele descobre há pouco tempo os podres do pai. Liz lhe convida pra morar nos fundos da sua casa. Ela discute com Hank. O filho entra em cena e, na raiva e no senso de justiça também, mata o pai com um tiro desajeitado logo na cabeça. Tão logo, inclusive, um senso de urgência aparece. Eles precisam dar fim ao corpo, precisam ir pra caverna, como se tivesse um relógio contando os minutos, e antes não parecia bem isso. Não parecia bem isso. Enquanto eu assistia o episódio, eu dizia, calma, peraí, o que tá acontecendo? Então, apesar de tanto alvoroço, né, todas as soluções do grande mistério são escritas em tela, em letras garrafais. Nada sutil. A sutileza que vinha sendo trabalhada sumiu. Como quem tá fazendo uma redação na tranquilidade, só que avisam que tem 10 minutos e o resto é só garrancho e desarranjo. Pra não dizer que tudo é lama, tem essa questão do Pete, né? Mas finalmente também a gente chega ao ponto que Liz realmente vai precisar literalmente entrar com tudo no submundo daquele mundo que ela nega. Mais uma vez a sua filha tá em confusão, como eu disse, né? Tá cumprindo ali a cota dos episódios quase todos iguais, mas dessa vez pelo menos mostra pra própria Liz que a sua enteada pode estar minimamente certa sobre aquilo tudo. O que é um convite pra essa personagem pra entrar na caverna e entender o que de fato está acontecendo naquele mundo, coisa que ela negava veementemente.
excelente. Mas fora isso, essa questão da Liz e do Pete é muito pouco. Mas muito pouco. Não tem pensamento, não tem reflexão. Tá tudo escancarado. Coisas que eu sugeri aconteceram. E antes era realmente só uma sugestão de, vai, talvez, quem sabe. Aqui não. Praticamente o roteiro colocou escrito em tela em amarelo e com a borda vermelha. Liz, por exemplo, parece esquecer o que vinha sendo. A mulher que não se incomoda em incomodar simplesmente deixou a missão de lado quando foi pressionada por um superior que ela não respeita nem na cama nem no trabalho. Por que agora sim? Porque agora ela emite um certo respeito? Porque agora que finalmente conseguiu as provas que queria, e eu acho que mais do que isso, as perguntas certas que ela precisava, fruto lá do resultado da conversa dela com o Pete, por que agora ela se tornou uma pessoa mirrada, digamos assim? Navarro, a mulher forte e dominante, tá fragilizado, o que é normal diante de tudo que passou. Porém, o episódio não permite tranquilidade pra gente entender esse momento tão interessante da personagem. Não permite porque é como se tivesse passado um bom tempo com assuntos irrelevantes, apresentando durante 3 episódios aquele mundo, e aí quando chega na hora H, simplesmente não tem mais tempo. Se tropeça, se trupica, né, como dizem, e acaba resolvendo as coisas de qualquer jeito. Os 2 primeiros episódios foram primorosos. Apresentavam a dualidade das personagens e uma futura convergência. Apresentavam os problemas daquela região, coisa que nesse episódio praticamente não se faz relevante, com tantas cenas fechadas e cenários recalchutados. Não tem sequer plano aberto nesse episódio, sendo que um dos pilares dessa série são os planos abertos para nos colocar dentro daquela atmosfera, daquela noite sem fim. Aqui não tem. Os episódios 3 e 4, apesar de alguns pesares, alguns deslizes que apontei, ainda tratavam tudo com um certo carinho, tratando bem coisas que os 2 primeiros episódios plantaram. Só que agora não mais. O 5º episódio parece tudo que a série não poderia ser. Parece arrancado de outra série jogado nessa, como se tivesse caído de balão. O companheiro de Navarro chega com um amigo que do nada dá todo o ouro da investigação. Todas as ideias que não haviam conseguido juntar, apesar de tantas visitas, tantas falas, tantas perguntas, tantas conversas, é assim que é dado pra gente e pros personagens? Não sei, esse é o atestado de um roteiro que não conseguiu se cumprir sozinho. Não conseguiu resolver o desafio que se impôs nos primeiros episódios. Um roteiro cuja caneta não cabe na mão de quem escreve. Caso o 6º e último episódio não amarre tudo e dê uma guinada muito fora do comum, muito além, coisa que eu duvido muito acontecer, é provável que a gente esteja de frente para a pior temporada de True Detective. E pior por um motivo bem sólido. Ela mesma mostrou o potencial gigante que poderia atingir e ela mesma não conseguiu atingir. E eu não falo nem das temporadas anteriores, falo só dessa. Ela se afundou na neve e inventou uma terra noturna que nunca conseguirá explicar a contento. Ficam as coisas boas e os aprendizados ali relacionados aos Inupiat ao longo da temporada. Fica o bom trabalho da Jodie Foster, mas True Detective eu acho que merece bem mais. E esse episódio, de todos até então, é o pior de longe desde que essa série foi criada. E olha que um filho matou um pai nele. Uma consequência gigante para um problema que não foi trabalhado com cuidado. Parece, portanto, um adolescente gritando para a parede e colocando nela a culpa de todos os males do mundo que acontece com ele. Na parede. Faz sentido? Você pergunta. Não. Inclusive esse episódio também não faz sentido algum. Mas é isso, gente. A gente se vê semana que vem pra season finale, tá? Espero e torço que seja algo realmente incrível, porque qualquer coisa menor do que incrível não merecerá nenhum elogio. Mas a gente se vê. Forte abraço em vocês, até a próxima e tchau.